Olá meus camaradas, espero que todos estejam bem. Hoje o relato é sobre algo que muitos homens passam na juventude, mas o nosso camarada de hoje passou por isso um pouco mais tarde. E o tema do relato de hoje é: fui traído pela mulher dos meus sonhos. Então, vamos ao relato. Eu sou o Lucas, tenho 32 anos e nasci e cresci em Belo Horizonte. Desde criança sempre me disseram que eu tinha um futuro brilhante pela frente. Meus pais fizeram de tudo para me dar uma boa educação, e eu sempre fui aquele tipo de cara responsável, que sonhava em construir uma família estável e feliz. Minha vida mudou drasticamente no dia em que conheci a Débora. Eu tinha 28 anos na época e trabalhava como engenheiro em uma empresa de construção civil. Era uma manhã de outubro, o sol brilhava sobre a cidade e o trânsito caótico de BH fazia jus à sua fama. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Estava em uma cafeteria, a caminho do trabalho, quando ela entrou. Débora tinha 26 anos e era a mulher mais linda que eu já tinha visto. Seu cabelo longo e castanho. Ela tinha olhos verdes, penetrantes, que pareciam desvendar a alma de quem olhasse para ela por tempo demais. A pele morena combinava perfeitamente com seus traços delicados, e com o seu sorriso. Ah, o sorriso dela era bem encantador. Eu me lembro de ter ficado tão paralisado que quase derrubei o café quando ela passou por mim. Naquele momento, eu não fazia ideia de como a minha vida mudaria por causa daquela mulher. Foi o destino ou então pura coincidência, mas acabei sentando ao lado dela e puxando conversa. Descobri que ela era arquiteta e estava envolvida em um projeto importante no centro da cidade. Nossas profissões se conectaram de uma maneira que fez tudo parecer ainda mais perfeito. Conversamos por horas e mais horas naquele dia, como se nos conhecêssemos há anos. As semanas que se seguiram foram de um romance digno de um filme. Eu a levava para jantar nos melhores restaurantes da cidade, caminhávamos pelas ruas do bairro de Lourdes, admirando as construções históricas e as luzes noturnas que refletiam em seus olhos. Passeávamos pela Pampulha nos fins de semana, apreciando a arquitetura de Niemeyer, e ríamos das pequenas coisas que encontrávamos pelo caminho. Ela tinha uma personalidade vibrante, extrovertida, e eu me sentia o homem mais sortudo do mundo por estar ao lado dela. Alguns meses depois, nos mudamos para um apartamento no bairro Buritis. Sim, camaradas, nós fomos viver juntos depois de poucos meses. Que loucura! A casa era um lugar aconchegante, com uma vista espetacular das montanhas que cercam Belo Horizonte. Todos os dias, eu acordava ao lado dela e sentia que minha vida finalmente tinha encontrado sentido. Ela era tudo o que eu sempre quis em uma mulher: inteligente, divertida e acima de tudo, linda. Nossos amigos nos invejavam, e a minha família adorava a Débora. Mas como dizem, nem tudo o que brilha é ouro. As primeiras falhas começaram a aparecer de forma sutil, quase não reparei. Débora sempre foi independente, mas de repente, ela começou a passar cada vez mais tempo trabalhando. Inicialmente eu não desconfiei. Afinal, tanto eu quanto ela tínhamos carreiras exigentes, e eu sabia como era difícil equilibrar tudo. Mas algo dentro de mim começou a me inquietar, parecia que algo estava errado. Ela começou a enviar menos mensagens durante o dia. As ligações que costumavam durar horas se resumiam a alguns minutos e sempre com pressa. Eu tentava não pensar no pior, mas a verdade é que a minha mente estava em constante conflito. Ela chegava tarde, e sempre tinha alguma desculpa convincente, como reuniões de última hora, visitas a obras que demoravam mais do que o esperado ou problemas no projeto. Eu confiava nela, ou pelo menos queria acreditar que confiava. Até que numa noite de sexta-feira algo aconteceu. Eram por volta das 9 horas, e ela ainda não tinha chegado em casa. Liguei várias vezes, mas todas as chamadas iam direto para a caixa postal. Decidi não me desesperar, pois sabia que Débora era uma mulher responsável. Mas naquela noite algo dentro de mim me disse que havia algo errado e fui dormir com essa sensação. Na manhã seguinte, quando ela finalmente chegou, parecia diferente. Não eram só as olheiras ou o cansaço, havia algo a mais. Aquele brilho nos olhos, que eu tanto amava, tinha se apagado. Perguntei se estava tudo bem, e ela respondeu que sim, mas sua voz parecia distante, quase mecânica. Foi então que comecei a investigar. Não sou do tipo paranoico, mas algo não me deixava em paz. Ela passou a sair mais frequentemente e sempre com desculpas novas. Meu coração doía só de pensar na possibilidade, mas eu sabia que precisava descobrir a verdade. Algumas semanas se passaram, e numa dessas noites em que Débora saiu tarde do trabalho, resolvi segui-la. Me sinto envergonhado só de lembrar disso, mas naquela altura o desespero já tinha tomado conta de mim.
Eu precisava saber. Ela dirigiu até um restaurante no bairro de Savassi, um lugar que conhecíamos bem. Estacionei meu carro a uma distância segura e esperei. Foi então que eu a vi. Ela entrou no restaurante e em poucos minutos, um homem se aproximou. Ele tinha cerca de 35 anos, bem vestido, parecia ser daqueles tipos bem-sucedidos, o que só aumentou o meu desconforto. Eles se cumprimentaram de uma forma que ia além de simples colegas de trabalho. E então, sem qualquer cerimônia, ele a beijou. Naquele momento, eu senti o meu mundo desmoronar. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam, e uma sensação de vazio tomou conta de mim. Eu queria entrar lá e confrontá-los, gritar, perguntar o porquê. Mas não consegui. Fiquei ali parado, observando a mulher que eu amava nos braços de outro homem. Eu voltei para o carro ainda em choque, e dirigi sem rumo pela cidade. Passei pela Praça da Liberdade, pelo Mercado Central, pelos lugares que um dia foram cenário de nossos momentos felizes. Tudo parecia perdido. Como ela pôde fazer isso comigo? Eu sempre fui fiel, sempre estive ao lado dela em todos os momentos. Não conseguia entender o que tinha dado errado. Quando cheguei em casa, Débora já estava lá. Ela fingia que tudo estava normal, como se nada tivesse acontecido. Eu me sentei ao lado dela no sofá e olhei em seus olhos, tentando encontrar a mulher pela qual eu me apaixonei. Mas ela não estava mais ali. Então, sem pensar muito, perguntei diretamente: Você está me traindo? Ela me olhou surpresa, como se não esperasse que eu soubesse. Mas depois de alguns segundos, seus olhos se encheram de lágrimas e ela confirmou. Débora admitiu que estava envolvida com aquele homem há alguns meses. Disse que não sabia como isso tinha acontecido, que não queria me magoar, mas que havia se apaixonado por ele. Eu me levantei, incapaz de ouvir mais. O amor que eu sentia por ela se transformou em raiva e dor. Gritei, chorei, perguntei o que eu tinha feito de errado. Ela apenas ficou lá em silêncio, chorando. Não havia justificativa que pudesse amenizar o que ela fez. Eu me sentia traído, não só por ela, mas por tudo o que construímos juntos. Naquela noite, saí de casa. Fui para o apartamento de um amigo e fiquei lá por algumas semanas tentando entender como minha vida tinha chegado a esse ponto. A dor era insuportável, e por muito tempo eu me culpei. Pensei que talvez eu não tivesse sido suficiente, que de alguma forma eu tinha falhado com ela. Mas com o tempo percebi que a culpa não era minha. Débora tentou falar comigo algumas vezes depois disso. Ela queria se desculpar, explicar melhor o que havia acontecido. Mas eu não quis ouvir. Não havia mais nada a ser dito. Nosso relacionamento tinha acabado, e eu precisava seguir em frente. O processo foi doloroso e demorado, mas aos poucos consegui me reconstruir. Hoje, olhando para trás, percebo que a traição dela me ensinou muito sobre a vida. Aprendi que por mais que amemos alguém, não podemos controlar suas escolhas. A confiança é algo precioso que, quando é quebrada, é quase impossível de ser restaurada. Eu amei aquela mulher com todo o meu coração, e por um tempo acreditei que ela era o amor da minha vida. Mas o que aprendi é que, às vezes, o amor não é o suficiente. Agora, aos 32 anos, estou começando de novo. Voltei a me concentrar em minha carreira, em meus amigos e em minha família. Não é fácil e as cicatrizes ainda estão aqui. Mas acredito que com o tempo, elas vão desaparecer. Um dia espero encontrar alguém que me ame de verdade, que valorize a confiança e o respeito que são a base de qualquer relacionamento. Até lá sigo em frente, aprendendo a me amar e a viver sem ela. Essa é minha história. Uma história de traição, de dor, mas também de superação. Belo Horizonte ainda guarda muitas memórias boas e ruins, mas agora é um lugar onde eu recomeço, onde eu reconstruo. E um dia, espero poder olhar para tudo isso e ver que, apesar de tudo, eu consegui seguir em frente. Bem, meus camaradas, essa foi mais uma história e a conclusão é que não basta apenas amar uma pessoa para que o relacionamento dê certo. E antes de se envolver a 100% procuro perceber como funciona a cabeça de uma mulher. Mulheres são muito guiadas pelas emoções e provavelmente o nosso camarada não sabia disso e um outro homem chegou e fez com que a namorada dele sentisse as emoções certas ao ponto dela sentir vontade de trair ele. Camaradas, uma coisa é certa, mesmo que a mulher seja uma moça muito quieta e santa, se você como homem não souber como agir e tratar ela, você está sujeito a ser trocado. Se você algum dia precisar de ajuda, eu criei um manual especial para isso, para você aprender a como a mente da mulher funciona quando o assunto é o amor, desejo sexual, atração e como elas devem ser tratadas.
Esse meu manual já ajudou mais de 1000 homens pelo mundo. O link está na descrição. Camarada, não se esqueça de subscrever e ativar o sininho para conseguirmos chegar a mais homens que precisam destes relatos. Obrigado e até a próxima.